Começar, prazer estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, nessa noite quente, uma primavera que está mais com cara de verão. E vamos então hoje entrar num tema muito interessante, que é Você é o Universo. Esse é o tema que nós vamos discutir, refletir. E antes de começar, vamos à reflexão da nossa carta máxima desse encontro de hoje. E a carta que eu tirei aqui, que tem a ver com o grupo, é sobre crença, não é? Sobre crença. E essa mensagem diz o seguinte: é importante entender que as suas crenças não estão em você, mas sim no que você pensa ser. Aprenda a observar a história que você conta para si mesmo sobre o seu eu, e isso fará com que você perceba que quem olha para si sempre esteve livre. É como assistir a um filme no cinema. E ao final, por mais dramático que seja, percebemos-nos sentados na poltrona. Olha que mensagem importante, não é? E essa mensagem, ela aponta para uma perspectiva muito, muito importante no que tange a nossa vida prática, não é? Você está no seu dia a dia atento, você está prestando atenção, você está observando no seu dia a dia as histórias que você conta para si mesmo. Você sabia que a capacidade de observar as histórias que nós estamos contando para nós, é um dos atos mais poderosos de libertação das crenças? Porque as crenças, em última instância, elas dominam e influem sobre aquele eu que você está apegado. Aquele eu que existe na proporção das histórias que você continua contando para si mesmo. Mas a partir do momento que você desenvolve essa arte de se manter continuamente com o teu observador ativo, toda a sua vida e todas as histórias que estão sendo mantidas na sua mente entram em perspectiva. Então esse espaço que você conquista, na verdade esse espaço ele já existe em você. Eu digo conquistar o espaço no sentido de conquistar com consciência esse espaço. Quando você reconhece que sempre houve um espaço entre você e o eu que você julga ser, este eu baseado em uma história, não é? Esse eu que é eu mais alguma coisa, eu mais a minha história. Então quando você começa a preservar e a reconhecer esse espaço entre você e a história, esse espaço entre você e aquilo que te acontece, esse espaço entre você e a vida, quando você realmente conquista esse espaço, surge o reconhecimento de que apesar de tudo você é livre. Isso é algo muito poderoso. Muito poderoso. As pessoas, elas têm uma percepção equivocada quando entramos na questão de sofrimento,
Porque geralmente nós acreditamos que o sofrimento que nós vivemos, ele está em função das circunstâncias da vida que nós estamos lidando. Mas na verdade, o sofrimento ele acontece a partir daquilo que a sua mente está dizendo sobre a circunstância. E não da circunstância em si. E não da circunstância em si. Então, quando a gente aprende a observar, né, a gente descobre que apesar do drama que nós estamos assistindo no cinema, ainda assim nós estamos confortavelmente sentados na poltrona. Então essa é uma mensagem realmente muito, muito importante, né? Porque ela nos inspira a mudar a maneira como estamos lidando com a realidade. Se você perde o teu observador, você já está perdido nas histórias que você conta para si mesmo. Você já está perdido na sua cabeça. Você já está perdido nos dramas. Você já está perdido nas ilusões. Mas a qualquer momento, você pode evocar este observador em você. E no momento em que ele surge, você já não está mais nas histórias. Você já não está mais nas ilusões. Você já não está mais nos dramas. Então esse é um movimento muito profundo, muito poderoso de cura. E o nosso tema de hoje, ele é muito interessante e bem disruptivo, e vocês vão entender o porquê disso, né? Quando nós falamos e apresentamos essa proposta, né? Você é o universo, o que isso quer dizer? Quando você ouviu esta afirmação, lendo o tema da live de hoje, como você recebe essa afirmação? É confortável para você ouvir isso? É desconfortável? Qual é o impacto que essa afirmação tem para você em termos de praticidade? Então essa é a primeira pergunta que eu coloco. Você aceita isso bem porque soa para você, ou porque ao ouvir isso vai ao encontro daquilo que você espera? E se vai ao encontro daquilo que você espera, por que essa afirmação te soa bem? Você aceita porque é uma afirmação mirabolante e isso corresponde às suas expectativas? Ou você aceita isso porque você realmente entende, dentro de uma lógica maior, de que realmente, em última instância, para você faz mais sentido? Né? Então vamos entender, eu vou fornecer alguns elementos apenas para você refletir. Eu não estou aqui no papel de te convencer de absolutamente nada. Eu sou, enquanto professor, enquanto um treinador mental, eu sou aquele que se posiciona para te provocar. Eu estou aqui para provocar você. Eu estou aqui para gerar um certo incômodo, para que você saia um pouquinho da zona de conforto e se coloque numa posição em que nada é estável. E isso é saudável. Isso é muito saudável do ponto de vista do desenvolvimento da consciência. Estar aberto para ouvir um outro ângulo das coisas. Estar aberto para questionar aquilo que você talvez tenha colocado dentro de você como uma verdade absoluta. Para então poder estar pronto para rever tudo aquilo que você um dia achou que era certo. É assim que eu me coloco, tento me colocar, né? De prontidão para questionar tudo, inclusive as minhas próprias certezas. Porque a qualquer momento
a qualquer momento eu posso me deparar com algo que eu não tinha percebido, e aquele algo que eu não tinha percebido pode mudar todo o meu entendimento e expandir para uma perspectiva que me leve a abrir mão daquilo que um dia eu achei que era certo. Então, do ponto de vista do desenvolvimento da consciência, esta é uma das posturas mais saudáveis. Mais saudáveis. E como provocador, eu, ao longo de muito tempo, venho percebendo que uma das melhores formas de fazer as pessoas saírem do transe hipnótico social, uma das maneiras mais eficientes de quebrar o looping hipnótico que talvez você esteja vivendo. E esse looping hipnótico, ele também pode estar acontecendo não pela influência do social, do cultural. Ele pode estar acontecendo em você a partir também daquilo que você se prendeu do ponto de vista espiritual. Ou daquilo que você acha ou achou que é realmente espiritual ou espiritualidade. Então, o provocar faz as pessoas pararem para pensar, e isso quebra o looping, e isso é saudável. Não é? Mas vamos usar de uma imagem bem didática, que é uma imagem que eu gosto muito, uma imagem, uma analogia em termos de imagem que vai colocar esse assunto em perspectiva. Imaginemos o Sol irradiando seus raios solares, e vamos considerar, por exemplo, o seguinte: cada raio do Sol se propaga e tem uma angulação de incidência muito específica, muito única. Então, talvez dos infinitos raios solares que se propagam do próprio Sol, cada raio do Sol tem a sua angulação, tem a sua incidência. E ainda assim, cada raio do Sol é o próprio Sol. Mesmo havendo muitos raios solares, esta multiplicidade de raios solares é a expressão única do próprio Sol. Agora imaginemos que cada raio do Sol, cada raio solar, é uma individualidade. Eu sou um raio do Sol, você também é um raio do Sol. E nós, em última instância, somos o próprio Sol. Então, mantendo as devidas proporções e fazendo uma transposição para a experiência humana, eu poderia colocar do ponto de vista mais profundo, espiritual, de que você é uma expressão única e singular do próprio universo. Você é a inteligência do universo se realizando num momento do tempo, numa dada região do espaço. Logo, você porta, quer você aceite, quer não, quer você conceba, quer não, você porta as propriedades, as características, os elementos
os elementos do próprio universo, da própria inteligência universal. Vamos colocar desta maneira. E se você porta essas propriedades, você possui um código, vamos colocar dessa maneira, você possui dentro de si um código, e esse código, ele é formado por uma constelação de virtudes, de qualidades superiores. No entanto, nós ainda não temos a consciência plena. Nós ainda não temos a consciência plena. O entendimento, ele é insuficiente para que você atinja a consciência. O entendimento, ele é só um passo. Um passo importante, mas não suficiente. Não suficiente para que você tenha a consciência. E essa consciência e a revelação dessa constelação de virtudes e poderes vai acontecendo gradualmente com a prática do viver. Seria maravilhoso se houvesse um botão mágico. E as pessoas, elas gostam e querem um botão mágico. Mas não há botão mágico. Há o viver. Há a disposição em aprender a viver. E esse processo de aprender a viver envolve, aos poucos, o desenvolvimento da nossa capacidade de entrarmos em harmonia com a vida, de entrarmos em harmonia conosco, sobretudo conosco. Porque se você aqui é um aspecto, é um fractal desse todo inteligente, ora, é razoável admitir que a chave é como eu me harmonizo comigo, como eu me pacifico, como eu entro nessa relação, como eu conquisto essa relação de harmonia profunda com a natureza que me constitui, porque a natureza que me constitui é a mesma natureza do universo. O que está por trás da estrutura do universo, que mantém este universo funcionando num equilíbrio profundamente delicado? O que mantém os planetas em órbita? O que mantém os elétrons girando ao redor do átomo? Esta inteligência, este poder, é o mesmo poder que está dentro de você. Então, se essencialmente o que me constitui é uma natureza superior, logo a mesma natureza do universo, a grande chave é, em última instância, eu conquistar, e esse é um dos desafios, porque ao longo da nossa trajetória de vida, a partir da nossa biografia, a partir do momento que você nasce aqui nesse sistema e você então começa a sua biografia, você passa por uma série de coisas. Você vai angariando uma série de olhares. Você, aos poucos, assume o olhar do seu pai, você assume o olhar da sua mãe, você assume o olhar dos teus professores e, consequentemente, você vai assumindo o olhar da cultura. E nós vamos então aprendendo a nos olhar com esses olhares que não é o olhar natural. E é claro que quando você está se olhando com um olhar que não é um olhar natural, a tendência é que você se perceba de uma forma deformada. É como usar um óculos com um grau que não é adequado para você.
Quando você se olha com um olhar que não é o seu, você estará se olhando a partir de uma lente que tem um grau que não permite com que você se perceba com definição. E muitas vezes esse olhar, essa lente com um grau inadequado para a sua percepção, ela vai te levar a processos ou de negação de si mesmo, ou de rejeição, ou de anulação, o que causa muitos problemas no teu funcionamento comportamental, o que inibe a expressão dos teus potenciais, das tuas virtudes e das tuas qualidades superiores. A minha experiência direta me mostra claramente que o ser humano não tem defeitos. Ele tem condicionamentos. Condicionamentos impostos a partir de um olhar que não é um olhar natural. Então qual é o desafio? Nessa trajetória de vida é aos poucos abandonar esses olhares, abandonar essas lentes que você se apegou, até chegar num momento, num ponto crítico em que você conseguiu abandonar todos esses óculos da cultura, todos esses óculos que você vestiu, para conseguir se ver sem lentes, para conseguir se olhar sem lente. E quando isso acontece, ocorre o olhar natural. Você, talvez pela primeira vez, irá realmente se ver da forma como a natureza te projetou. E se olhar da maneira como a natureza te projetou é incrível. É um olhar muito poderoso. Porque não é um olhar que condena, não é um olhar que critica, não é um olhar que te intimida. É um olhar que te acolhe. É um olhar que te aceita incondicionalmente. É um olhar que faz com que você consiga ter a constatação de que você é o universo. E a partir deste olhar, você descobre algo fascinante, por mais que ele choque. A constatação que surge é de que para o universo não existe o outro. Olha que forte isso. De que para o universo só existe você. Não existe pai, não existe mãe, não existe filho, não existe só você. E aí tem uma implicação muito interessante. Tem uma implicação muito interessante de que no momento que você começa a entender isso e começa a internalizar este entendimento até ele chegar numa compreensão, você começa a cuidar muito com a maneira através da qual você interage com o outro, entre aspas. Com o outro, entre aspas. Porque a maneira como você trata o outro, na verdade, reafirma e reforça a maneira como você está se tratando. Aquilo que você lança como julgamento,
A Silveira está colocando aqui, eu não consigo entender isso. Pois é, não tente entender agora. Deixa só a informação entrar em você. Isso é saudável, porque você está sendo desafiada a sair um pouco desse ângulo de achar que eu estou aqui, o outro está lá, para ter uma percepção mais poderosa. O que eu estou colocando aqui agora não é para vocês entenderem, é uma reflexão. A gente fica incomodado quando uma colocação colide no sentido contrário daquilo que nós achávamos que fosse. Então não tentem entender, apenas deixa a mensagem chegar, deixa a mensagem reverberar, isso é saudável. Mas aonde eu quero chegar? Veja, você é o universo e para o universo só existe você. E consequentemente, para o seu subconsciente também não existe o outro. Então, por exemplo, quando você julga alguém, quando você emite um julgamento de valor, emite uma crítica para alguém, tudo aquilo que você está emitindo de julgamento, as tuas atitudes em relação a alguém, só reforça em você, em um nível subconsciente, aquela mensagem. Isso quer dizer que quando você fala algo para alguém, quando você julga alguém, quando você toma uma atitude em relação a alguém, tudo isso está servindo de elemento de afirmação em um nível subconsciente. E é bem provável que você acabe se tornando aquilo que você mais repudia no outro ou aquilo que você mais admira no outro. Vai depender da forma como você coloca o seu foco. Vocês estão vendo como isso é importante? Como isso é importante? Então, há que se ter muito cuidado com o que nós estamos dizendo, como nós estamos nos posicionando e como estamos julgando as pessoas ao nosso redor, porque em última instância, tudo isso está sendo reafirmado em você. Quando você fala para alguém, você fala para si. Quando você fala para alguém, você reforça isso, não no outro, mas reforça isso em você, em um nível subconsciente. Então, se você é uma pessoa que tem um olhar muito negativo em relação às pessoas, se você é alguém que reclama muito da postura dos outros em relação a você, em última instância, tudo isso só está sendo reforçado em você, em um nível subconsciente. Então, uma das formas muito práticas de melhorar a atmosfera subconsciente em você, porque o teu subconsciente, a atmosfera do teu subconsciente é preenchida por discursos que hoje se tornaram crenças que são determinantes na expressão do teu comportamento e da sua própria realidade. Esse é um dos ângulos. Por um outro lado, a outra pessoa, ela é também uma expressão, ela é um raio de um sol, como você também é.
E se aquela pessoa ela é um raio do Sol, de um mesmo Sol, da mesma forma que você também é um raio desse mesmo Sol, o outro, na verdade, é você experimentando o tempo e o espaço, digamos assim, de uma forma muito única. De uma forma muito única. E é por isso que algumas metodologias partem dessa premissa. Por exemplo, vamos falar do Ho'oponopono, que é um método que ficou muito conhecido no Ocidente, né? O mundo todo. Uma das premissas do Ho'oponopono é o entendimento de que aquilo que está acontecendo com o outro é o reflexo de uma memória dolorosa reencenada em nós mesmos. Portanto, se eu me dedico a limpar essas memórias reencenadas, dolorosas em mim, o que acontece? Eu me curo e o outro também é curado. Não foi assim que o Heinlein não curou uma ala inteira de detentos que tinham desordens psiquiátricas num centro de detenção? Quando ele reassume como psicólogo, ele chega ali naquele lugar e era um lugar que todos tinham medo de trabalhar, porque era um centro de detenção com prisioneiros com problemas graves psiquiátricos. E o Heinlein, ele assume ali o cargo de psicólogo e a primeira coisa que ele pede é apenas a ficha de todos esses detentos com uma foto. E sem interagir com esses detentos, sem interação física com esses detentos, ele simplesmente entra em um processo reconhecendo que aquilo que aqueles detentos estavam expressando tinha um fundamento, uma origem nele. Então, a partir do momento que ele começa esse processo profundo de curar essas memórias dolorosas, esses padrões dolorosos nele, toda a ala daqueles detentos foi curada miraculosamente. Mas foi a técnica ou foi uma iniciativa baseada numa compreensão? Não é a técnica em si. O método, seja ele qual for, é só uma maneira de canalizar e gerar um foco de atuação. Mas o que fez a diferença foi a compreensão que ele tinha. De que tudo ao meu redor é uma expressão de mim. Será que você consegue se abrir para acolher esse ponto de vista? Olha que postura madura, não é? A forma como o outro me trata é da minha responsabilidade. A forma como o mundo responde, olha o que eu estou dizendo, a forma como o mundo responde a mim é da minha responsabilidade. E esse entendimento ele é muito poderoso, porque todas as pessoas que neste momento estão compondo o seu círculo de interação, na sua experiência de vida, estão ali posicionadas como aspectos seus, aguardando pela cura que só você pode provocar.
cada pessoa que hoje está participando da tua vida, e aquelas que mais te incomodam, aquelas que são elementos desafiadores, que muitas vezes te tira do teu eixo, que te irrita, te provoca profundamente. Esses são os aspectos seus que estão na urgência de serem vistos, aceitos, acolhidos e reintegrados. Mas para isso, nós temos que ter essa visão. Você é o universo. A sua cura é a cura de toda a humanidade. Portanto, só você precisa de cura. É muito mais inteligente e muito mais do ponto de vista da natureza, é muito mais interessante investir energia a partir dessa perspectiva. Investir energia na sua cura, do que desperdiçar energia tentando forçar as pessoas a mudarem. Invista a energia na sua transformação, na sua mudança. E começa a olhar as pessoas à sua volta com esse olhar. Cada pessoa representa um aspecto que precisa de acolhimento. Isso fará com que você restaure e amplifique a sua capacidade de ser empático, que é o que está faltando no ser humano. O ser humano, ele precisa de mais humanidade, que é uma coisa que nós estamos perdendo celeremente. A grande maioria não se dá conta que está perdendo a humanidade. Por conta da tecnologia, por conta da anestesia tecnológica. Não estou aqui sendo contra a tecnologia, mas nós precisamos também ter consciência para saber usar a tecnologia numa medida em que ela não sequestre a nossa sensibilidade, numa medida em que ela não provoque a ruptura entre corpo e alma, porque senão daqui a pouco você vai estar como um robô, reagindo, sem consciência nenhuma, respondendo automaticamente aos estímulos. E a emergência do século XXI é essa. Não é de conquistarmos mais tecnologia. É de reconquistar a humanidade. E quando eu falo humanidade, eu não falo um grupo de pessoas. Quando eu falo humanidade, eu me refiro ao poder de sentir e de ter empatia pelo próximo. Então, isso nos traz um ganho de consciência tremendo quando nos permitimos olhar para o outro como algo próximo a nós. O outro não é o outro, é próximo, é semelhante. Quando Jesus coloca toda a filosofia que Jesus trouxe, que era uma filosofia profundamente prática, de transcendência, do religare, da religação com o divino. Quando Jesus ele apresenta a sua filosofia, ele apresenta um método profundamente prático. Há 2000 anos atrás, ele já estava sinalizando para os tempos de hoje da perda da humanidade.
E ele sintetiza a sua abordagem dentro de uma estrutura simples, mas ao mesmo tempo profunda. Toda a sua abordagem se resume numa única coisa: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso vai fazer muita diferença quando você começar a praticar este olhar natural. Você é o universo. Se você muda, tudo muda. Se você se cura, esta cura se torna disponível para toda a humanidade. Em termos quânticos, funciona dessa forma. Você aumenta a probabilidade para que todos atinjam aquele resultado. Se você consegue, você disponibiliza o potencial para toda a humanidade. E essa é a trajetória, é a jornada em que você aos poucos vai saindo do egocentrismo. Você vai deixando de servir o teu umbigo. Está na hora de você parar de olhar para o seu umbigo. Então você vai deixando o egocentrismo e vai avançando na direção do cosmocentrismo. Uma visão cosmocêntrica. Uma visão que integra. Uma visão que une. E não uma visão que separa. Quando você está servindo ao seu umbigo, você está numa visão separatista, separativista. Eu aqui, o outro lá, como sendo o outro. E não como sendo aspecto. Nós somos como nós de uma grande teia. Você não é e nunca foi uma ilha isolada. Você é um nó de uma grande teia. Portanto, você é a teia. E, portanto, você é todos os nós de uma única teia. Então, dentro dessa reflexão, é transformador à medida em que nós vamos trazendo essa consciência para a vida prática. No início, você vai precisar de um certo empenho, de praticar este olhar com menos filtros, com menos lentes. Praticar o olhar natural. A natureza te olha de uma forma extraordinária. Para a natureza, você nunca foi e nunca será mais ou menos que ninguém. Para a natureza, você nunca foi desprezível e muito menos importante. Para a natureza, você é parte dela. Você é um aspecto único e singular. E é assim que a inteligência do universo te vê. Para o universo, para essa inteligência superior, ela não está vendo uma pessoa. Para o universo, você não é uma pessoa com problemas. Para o universo, você não é uma pessoa limitada. Para o universo, você não é uma pessoa que está presa nas ilusões e nos dramas da vida. Para o universo, você é o próprio. Quando o universo te olha, ele se vê. Que forte isso. Então, à medida em que nós vamos ampliando a percepção e nós vamos saindo dessa visão pessoal,
Nós vamos aprendendo a não levar as coisas tanto para o pessoal. Nós vamos entendendo que, na verdade, nunca foi pessoal. Há movimentos profundos por detrás de uma pessoa. E nós vamos então, aos pouquinhos, reconhecendo isso. E vamos praticando esse olhar mais natural. Vamos entendendo que na dinâmica da vida, as pessoas que vão se apresentando para compartilhar a experiência conosco são, na verdade, aspectos, sou eu ali me buscando, sou eu ali em busca da cura, principalmente quando incomoda. Mas se eu me permito ter esse olhar empático e começo a prestar atenção naquilo que eu preciso enxergar e ver, eu começo a criar um grande movimento de libertação e de cura. Então você está aqui não para se isolar. Você não está aqui para se isolar a partir da resposta instintiva de se defender da experiência. É claro que a opção pela defesa, a opção pelo isolamento, talvez seja a opção mais confortável e mais fácil, porque ela é mais confortável porque ela é mais fácil. Mas quando você se defende e se isola, você não resolve. Você só financia. Você financia um desafio que talvez virá depois amplificado. Talvez aquele desafio que você está financiando e se eximindo de viver se apresente depois numa proporção muito maior. Então eu lhe pergunto, a pergunta que surge é: será que você está disposto? Será que você se permite mudar o seu olhar, praticar esse novo olhar e começar a olhar os outros não como obstáculos a serem superados, não como inimigos a ser abatidos, mas sim como a oportunidade de você se reencontrar? Cada pessoa é uma oportunidade. Cada pessoa que se apresenta na tua vida é uma oportunidade de você se encontrar. Principalmente família. Os componentes de uma família são peças-chave para a sua libertação. Isso não quer dizer que você tenha que conviver. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que cada pessoa que compõe, que participa, que compartilha experiência com você, é uma grande oportunidade de você se conectar, se reintegrar e de se tornar mais pleno e completo em si mesmo. Aí a Adri Mura está perguntando, como eu faço para praticar? Não há método, não há técnica. O primeiro passo é ter a coragem de, no dia a dia, aos poucos e com boa vontade, abandonar este olhar de que o outro é uma ameaça, de que o outro é só uma pessoa lá fora, e começar a treinar esse olhar. Por que essa pessoa está me tratando assim? O que eu tenho que enxergar em mim
ver os outros como aspectos. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, que aí é algo mais complexo para explicar, mas para um primeiro momento, entenda que o outro é você numa outra fase de tempo. Toda pessoa que se apresenta na sua vida, numa certa medida é você buscando por cura. Então a forma como você se coloca interfere em todo o universo, porque você é o universo. Se você é positivo, o universo responde à sua positividade e as pessoas também. Se você é negativo, o universo responde. Então, eu concluo essa reflexão com uma frase do Gandhi que eu gosto muito. Seja a mudança que você gostaria de ver no mundo. Seja primeiro a mudança que você reivindicava ou exigia do outro. E essa é a mensagem. Espero que vocês tenham apreciado esse momento, essa reflexão, e que ela possa agregar mais consciência, mais valor à sua vida. Tudo bem, pessoal? Então, vou parar por aqui. Espero que vocês tenham apreciado esse momento e nos vemos em breve em alguma outra live. Forte abraço, uma ótima noite a todos e até breve.